Queridos, eu gostaria de convidar você a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 4 e 5. Gênesis, capítulo 22, verso 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele a seu servo: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Baixe sua cabeça e fale com Deus. Pai, essa é a tua palavra. Ministre-a nos nossos corações essa noite, pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, talvez esse seja um dos mais brilhantes textos que a palavra de Deus nos revela, e ao mesmo tempo um dos mais intrigantes e assustadores, pelaquilo que aqui é narrado, pelas circunstâncias desta palavra em que ela está inserida. Eu gostaria de, antes de trabalhar um pouco esse texto no seu coração, fazer uma pergunta para você. Quando você sai do seu lar para vir à igreja, quando você deixa a sua casa para vir a este lugar, geralmente nós temos uma intenção do nosso coração quando nós vamos em direção a um lugar. Temos um propósito, um objetivo. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você vem para oferecer ou para receber? Você vem para trazer algo ou para buscar algo de Deus? Talvez você possa ter vindo aqui em busca de algo de Deus para a tua vida. Provavelmente você possa ter vindo aqui esperando que Deus tivesse uma palavra, algo direcionado para a sua vida. E esta é a grande realidade nos dias atuais, e a grande maioria das pessoas vão em direção à casa do Senhor, à igreja, ao culto, em busca de algo para a sua vida. Na maioria das vezes as pessoas estão buscando alguma coisa, buscando a cura, buscando um benefício, uma cura na área espiritual, buscando uma cura na área física. As pessoas, na sua maioria, estão buscando alguma coisa. Esse texto aqui revela algo muito diferente, porque esse texto fala de um homem que estava indo para o altar, estava indo para o culto ao Senhor, não para buscar alguma coisa, para um benefício pessoal e próprio, mas um homem que caminhava em direção ao altar de Deus para levar algo e apresentar diante do Senhor. E o que o homem estava indo levar, talvez para você que não é pai ou mãe, você não consiga compreender a profundidade desse texto, do que aqui está sendo dito, porque o capítulo 22 fala de um tempo em que Deus prova o coração de Abraão. E Abraão tinha recebido um chamado de Deus, e Deus havia feito uma promessa a Abraão. E a promessa que Deus tinha feito a Abraão era que ele daria um filho a Abraão, e através dessa família, através da família de Abraão, outras famílias seriam abençoadas.
E essa promessa de Deus se concretiza quando a sua esposa Sara, depois de estar já com a idade muito avançada, a Bíblia diz que, sendo ela uma mulher estéril, ela recebe da parte de Deus uma promessa e ela fica grávida. E eu fico imaginando o que isso proporcionou na vida daquele casal e diante daqueles que estavam em volta deles. Porque imagina você, eles trabalhavam, sonhavam, esperavam uma promessa de Deus. E de repente a promessa acontece, Sara fica grávida. E certamente essa notícia começou a correr no meio do povo, no meio dos vizinhos, no meio dos amigos. E muitas foram as pessoas que vieram para a casa de Sara e de Abraão para conhecer um menino chamado Isaque, que era filho de uma promessa, que era uma promessa de Deus para a vida daquele casal. Eu não sei se eu posso dizer se Abraão ou Sara amava mais Isaque do que eu amo o João ou o Felipe, mas eu tenho certeza que as circunstâncias eram muito profundas. E talvez você que não é pai ou mãe não consiga compreender a profundidade daquilo que Abraão estava indo oferecer ao Senhor como culto e como oferta. Mas a Bíblia diz que Deus, para provar o coração de Abraão, ele pediu o seu filho Isaque para que Abraão pudesse pegar Isaque e levar até o altar e ali entregar ele como sacrifício vivo diante da sua presença. Quantos aqui são pais? Levante a mão para mim. Quantos aqui são pais? Muita gente. Muita gente, pai, mãe. E se eu perguntar aqui, quanto você ama o seu filho, a sua filha, talvez você não conseguisse descrever com palavras a profundidade e o tamanho do seu amor. Mas a grande verdade é que Abraão amava profundamente Isaque, porque ele era filho, apenas não era filho, ele era filho da sua velhice, e além de ser filho da sua velhice, Isaque era cumprimento de uma promessa de Deus na vida de Abraão. E é interessante que o capítulo que nós lemos, diz que Abraão fez uma viagem em direção ao altar, e uma viagem muito longa, da minha nova casa, aqui, caminhando, dá 5 minutos. E de casa aqui, andando na nova casa, que é a casa pastoral da igreja, dá tempo de passar tanta coisa na sua cabeça, em relação ao culto, ao que queremos fazer, ao que queremos falar, ao que queremos pregar. E o texto diz que Abraão caminhou em direção ao altar durante 3 dias. 3 dias em direção ao altar, para trazer e apresentar a Deus um culto, uma oferta. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez essa tenha sido a maior caminhada que um homem já possa ter feito. Talvez essa possa ter sido a mais longa caminhada da história em que um homem possa ter feito. Porque não era uma simples caminhada, era uma caminhada em direção a um culto em que aquele homem iria colocar diante de Deus aquilo que era mais precioso na sua vida. Um culto em que aquele homem iria apresentar para Deus aquilo que era maior em toda a concretização da sua caminhada diante de Deus. E o texto diz que ele andou por 3 dias, e eu fico tentando imaginar, eu fico tentando trazer na minha mente, como era andar ao lado de Isaque, um filho tão amado, tão querido, entendendo que ele estava indo para entregar, para devolver aquilo que Deus tinha dado a ele de mais precioso. Você já imaginou, querido? Você já imaginou? Já imaginou, Léo?
Você vir lá de Alegre aqui, andando do lado do filhão que está lá, a pé, ou no jumentinho, no máximo, esquece Corolla, andando, e você viesse em direção a esse tempo, mas não para receber algo de Deus, mas para oferecer algo para Deus. E sabe uma coisa que me chama a atenção nesse texto, eu quero que você pense nele na sua profundidade, é que quando chega o terceiro dia, a Bíblia diz que Abraão, seu filho, avista o altar, o monte, onde ali eles construiriam um altar e ofereceriam um culto ao Senhor. E quando quando Abraão avista aquele monte, a palavra que ele traz para o seu servo que acompanhava é algo muito profundo, porque ele olha para o seu servo e diz assim: eu e o meu filho iremos ali adorar ao Senhor. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa palavra. Adoração sincera nasce de uma entrega sincera ao Senhor. Adoração sincera é quando eu consigo colocar diante do Senhor tudo aquilo que possa desviar os meus olhos da grandeza de Deus. A adoração sincera é quando eu consigo chegar diante de Deus, desprendido de todas as coisas que me cercam neste mundo, e eu consigo dizer: Senhor, aqui está o meu coração na tua presença. Porque entregar um filho para ser sacrificado é entregar o coração para Deus. Porque o que resta dentro do nosso coração, o que pode restar dentro do coração de um pai ou de uma mãe, ao ver o seu filho morrer, parece que o nosso coração foi arrancado, quebrado. E ali Abraão está colocando diante de Deus aquilo que ele tinha de mais precioso e aquilo que ele tinha de maior. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. No processo de culto ao Senhor, antes que nós experimentemos daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos oferecer o que nós temos para Deus. Diga para o teu irmão aí, antes de você experimentar o que Deus tem para você, você precisa entregar o que você tem para Deus. Nós precisamos entregar o que nós temos de melhor para Deus. Para Abraão, o melhor era Isaac. E foi o que Deus pediu de Abraão. Abraão, eu quero o seu filho. Eu quero aquilo que você tem de melhor. Eu preciso que você coloque no meu altar aquilo que você tem de mais precioso. Aquilo que possa tirar os seus olhos de mim. Eu quero que você deposite no meu altar. Eu quero que você entregue como oferta, como culto a mim. Queridos, às vezes nós queremos receber muitas coisas de Deus, mas nós queremos entregar poucas coisas a Deus. Tem coisas na nossa vida que é tão preciosa, que é tão importante, e nós não nos desprendemos dela. Eu quero convidar você a voltar para o texto e olhar a narrativa que segue a partir do verso 6. E diz assim: Abraão pegou a lenha e o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde estão o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado,
Abraão ali construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, 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 eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho único. Porque não me negou o seu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelo chifre no arbusto. Foi lá, pegou-o para sacrifício como holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor proverá. Querido, Abraão por 2 vezes usa uma expressão diante de um chamado de Deus. Quando Deus aparece a Abraão em casa, ele chama pelo nome de Abraão e diz: Abraão, e Abraão diz assim: eis-me aqui, eis-me aqui. E o texto diz que depois de Abraão dizer eis-me aqui, no começo, do versículo 1 e 2, Deus diz assim para Abraão: pegue o teu filho, vá ao monte e ali entregue ele como sacrifício no meu altar. E a Bíblia diz que imediatamente, no dia seguinte, Abraão pegou o seu filho e seguiu em direção àquele culto e àquele lugar de sacrifício ao Senhor. Pela 2ª vez, a voz do Senhor aparece a Abraão e diz: Abraão, Abraão. Ele diz: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor diz: não faça nada com o menino, porque você verdadeiramente teme a mim. Querido, dizer eis-me aqui para Deus é muito agradável quando Ele oferece alguns benefícios para nós. Mas o grande desafio como igreja, se queremos experimentar da grandeza, do sobrenatural de Deus, é dizer: Senhor, eis-me aqui, quando o Senhor está pedindo aquilo que é precioso para mim. Quando o Senhor está pedindo que eu coloque diante dEle aquilo que tem movido a minha vida. Mas a Bíblia diz que Abraão disse: Senhor, eis-me aqui. E seguiu em obediência àquilo que Deus tinha pedido dele. Em Lucas 6:21, Jesus vai dizer que onde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. Onde estiver o meu coração, ali estará aquilo que é mais precioso para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Onde estiver o meu coração, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Onde está o teu coração? O que é que tem movido você? O que é que tem movimentado a sua vida? Você tem sido submisso ao quê? Você tem andado em obediência a quê? Parece que quando nós pensamos em oferecer algo a Deus, e principalmente trabalhando com essa proposta de Abraão e a entrega do seu filho Isaque, a ideia que temos é que oferecer alguma coisa a Deus é oferecer uma coisa muito grande, uma coisa muito imponente. E aí às vezes nós falamos: eu vou dar uma grande oferta, ou eu vou dar uma casa, um carro. Lucas 6:21.
Mateus, obrigado. É isso aí, Léo. Mateus 6:21. Onde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Em Marcos 12, abra sua Bíblia em Marcos 12. Jesus recebe uma outra grande oferta. Jesus recebe algo precioso. Versículo 41 a 44. Marcos 12, versículo 41 a 44. Diz que Jesus estava em frente de um lugar onde as pessoas se levantavam para levar a sua oferta ao Senhor, para apresentar algo ao Senhor. E de repente ele percebeu que em meio às muitas pessoas que iam ali e colocavam grandes ofertas, que colocavam grande quantia em dinheiro, uma viúva se levantou. E aquela viúva mexeu com Jesus, e Jesus olhou para as pessoas que estavam ali, chamando os seus discípulos, fez a seguinte declaração: essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros que se levantaram aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que é maior para Deus não significa que precisa ser maior para as pessoas. O que é maior para Deus é o melhor da sua vida e do seu coração. Getúlio, você deu o melhor de você cantando essa música? Foi o melhor? Glória a Deus, porque Deus recebe o melhor de nós. Não importa se para você não foi o melhor, mas se for o melhor dele, chegou como sacrifício vivo diante de Deus. Queridos, às vezes nós estamos com o nosso coração preso a tantas coisas deste mundo, há tantas coisas que desviam a nossa mente da grandeza de Deus, que nós não conseguimos entregar o melhor de nós para Deus, e ficamos sempre oferecendo algumas coisinhas que sobram. Houve um momento na minha vida em que eu estava trabalhando numa empresa há um bom tempo, exercendo um cargo importante, com a grande confiança dos meus patrões, e Deus disse para mim: eu quero que você coloque o que é de melhor nas minhas mãos. E quando Deus disse isso para mim, queridos, eu resisti muito, porque para mim o melhor que eu tinha era o meu emprego. Era algo que eu gostava muito, que eu amava muito, que eu me dedicava e eu fazia com gosto. E quando Deus disse para mim que eu deveria colocar o meu emprego nas mãos dele, eu resisti muito e até chorei. Mas sabe o que eu descobri na minha vida, querido? Quando nós colocamos aquilo que é precioso para nós, quando nós colocamos aquilo que para nós é o melhor nas mãos de Deus, Ele mostra para nós o que é o melhor dele para a nossa vida. E quando o melhor de Deus chega na nossa vida, não tem coisa mais preciosa do que experimentar o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra dele diz: eu é que sei o plano que eu tenho para vocês, plano de paz. Queridos, sabe por que às vezes nós não entregamos algumas coisas para Deus? Porque nós queremos o controle. Nós queremos o controle. Quando Abraão sai do seu lar, sai da sua casa, para entregar aquilo que era maior para Deus, ele estava colocando o controle nas mãos de Deus. Ele estava dizendo: eu creio que o meu Deus
cumprirá a promessa dele na minha vida, ainda que o meu filho tenha que morrer, mas se ele prometeu, ele vai cumprir, por isso eu estou colocando nas mãos dele. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, às vezes nós não experimentamos o melhor de Deus, porque nós colocamos algumas partes da nossa vida nas mãos dele. É preciso colocar tudo, e tudo o que há de melhor, você precisa colocar nas mãos do Senhor. Quando Abraão fez isso, Abraão prestou um grande culto. A adoração que Abraão prestou aqui, a adoração que Abraão prestou no altar, não foi movida por um instrumento, por um piano. A oração, um culto prestado por Abraão, não foi movido pelo som de uma bateria, pelo teclado. A adoração que Abraão prestou naquele altar, não foi porque tinha ar-condicionado, porque os bancos eram agradáveis. A adoração prestada naquele altar, foi de um homem que se relacionava com Deus, que cria no Deus a quem ele servia, que se entregou verdadeiramente àquele Deus. E a Bíblia diz que ali aconteceu um grande culto, em grandes cultos, e ali esteve a presença de Deus. E aonde tem a presença de Deus, ali tem o sobrenatural de Deus. E ali o sobrenatural de Deus chegou. Deus proveu para Abraão um cordeiro, Deus se manifestou, Deus falou, Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão experimentou da presença de Deus naquele lugar. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, se nós não colocarmos tudo no altar do Senhor, se nós não entregarmos tudo a Ele, para que Ele assuma o controle, nós vamos continuar impedindo o manifestar do querer e da glória de Deus no meio de nós. E às vezes, entregar algumas coisas para Deus é abrir mão da razão. É abrir mão da razão. Sabe por quê? Nem sempre aquilo que Deus pede, no primeiro momento, nós conseguiremos encontrar a razão. Imagine você, um homem bem-sucedido como Abraão, vivendo no meio da sua família, de uma maneira séria, alcançando alguns objetivos. De repente Deus chega para ele e diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai do lugar onde você está, e vai para um lugar, que eu nem vou te falar onde é agora, no meio do caminho eu vou te mostrar. Há razão nisso? Há razão nisso? Mas a fé de Abraão fez com que ele se levantasse da onde ele estava e cumprisse e obedecesse ao Senhor. A razão em Deus chegar para Abraão, Abraão estava quietinho, Abraão já tinha desistido da promessa, já tinha dado um jeitinho dele, já tinha arrumado um outro filho com a sua escrava, o menino estava crescendo, e a mulher dele já estava velha, e aí Deus chega: não, Abraão, eu vou te dar o filho, e dá, e o menino começa a crescer, e o menino começa a ganhar idade, uma alegria, e aí Deus fala: Abraão, eu quero esse menino de volta. Há razão nisso? Há razão? Mas existe um chamado de fé. E a Bíblia diz que Abraão abriu mão da razão e disse fé, e teve fé, e pela fé ele caminhou em direção àquele lugar de sacrifício e de culto e de adoração. Eu quero passar uma música com você agora. Eu gostaria que você ouvisse essa música e que você pudesse pensar: o que falta para você oferecer para Deus, para você colocar verdadeiramente na mão de Deus? Eu quero que você possa se perguntar, quando essa música estará tocando, deixa o vídeo aí, para a gente ouvir. Segura um pouquinho, dá um pause aí. Dá um pause aí. Eu gostaria que você, e pode abaixar um pouquinho também, tá? Gostaria que você
pudesse fazer uma pergunta para você mesmo. O que você tem de mais precioso que impede você de verdadeiramente estar diante de Deus? O que você tem? O que tem prendido o seu coração a ponto de impedir você de seguir em frente na sua caminhada cristã? O que ainda não foi entregue, que precisa ser entregue ao Senhor? Ouve essa música e faça uma reflexão da sua vida, do seu chamado e do propósito que Deus tem para você. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaque e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Às vezes,
Às vezes a razão é dizer não, mas a fé nos pede o sim. Qual é o sim que Deus precisa ouvir de você na sua vida? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu preciso dizer isso para você. Eu tive a opção de dizer não do Senhor para estar aqui. Por várias vezes, a minha razão me pediu para que eu dissesse não. Mas a minha fé me fez dizer sim, para hoje estar aqui nessa frente dessa igreja, para hoje estar como pastor dessa igreja. E por várias vezes eu disse: Deus, eu quero dizer não. Mas quando nós somos impactados pelo Senhor, quando Ele tem um chamado para nós, e quando nós permitimos que Ele verdadeiramente fala com nós, que verdadeiramente Ele fala ao nosso coração, a nossa fé nos impulsiona a dizer um sim. E eu disse sim, por isso eu estou aqui como pastor dessa igreja, porque a fé me pediu um sim. Às vezes, Deus tem pedido um sim para você, eu não sei em que área da sua vida, e você tem dito não. Talvez você tenha um chamado de Deus, talvez você tenha um chamado do Senhor para um ministério específico da sua vida, e você tem dito: Senhor, não sou eu, não sou eu. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se o Espírito Santo, Deus, está falando ao seu coração, diga um sim para o Senhor, porque quando você disser um sim, Ele vai te sustentar, porque o chamado não é nosso, é dEle, porque aquilo que Ele pede é para engrandecimento do seu próprio nome. Quando Abraão disse sim, Deus entrou com provisão e providenciou o cordeiro. E quando você disser sim para Deus, certamente Ele irá entrar com provisão na sua vida e dar a você aquilo que você precisa. E o que Deus tem para nós é o melhor. Fale com Deus. Se coloque na presença do Senhor nesse momento. Talvez você hoje esteja precisando tomar um passo de fé na sua vida. Talvez a tua empresa tenha sido o seu Isaac, e você tem estado com o seu coração tão voltado para ela, tão voltado para tudo que está acontecendo lá, que você não consegue dizer um sim para Deus e cumprir o propósito que Deus tem na sua vida também, como servo dele. Talvez, querido, você tem vivido tanto para uma coisa que você goste, que você tem deixado as coisas de Deus para segundo plano, como segundo propósito. E hoje o Senhor está dizendo para você: isso que é mais importante para você, eu preciso que você coloque nas minhas mãos. É preciso que você entregue o seu Isaac. Eu não sei, às vezes o seu Isaac é uma namorada que tem se distanciado de Deus. Às vezes o seu Isaac é o seu trabalho que tem se distanciado de Deus. Às vezes, talvez o seu Isaac são as coisas deste mundo, são os prazeres deste mundo, são as bandejas que o inimigo tem colocado diante de você. Isso tem te levado para longe da vontade de Deus. Talvez o que tem sido mais importante, o seu Isaac, é o seu carro. Eu não sei, mas você sabe. E hoje, pela fé, você pode: Senhor, se isso tem sido mais importante, eu quero que hoje se torne segundo plano na minha vida, porque maior é o amor de Deus sobre mim. Deus nos convidou a amar a Ele acima de todas as coisas. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Busque ao Senhor, seu Deus. Quantas vezes nós temos sido impedidos de buscar ao Senhor de todo o coração, porque nós construímos alguns Isaques dentro de nós. E se hoje o Espírito Santo tem falado com você,
Se hoje você tem ouvido a voz de Deus, não endureça o teu coração e coloque nas mãos do Senhor toda o seu coração. Quando nós colocamos nosso coração a Deus, Ele diz que Ele nos dará um novo coração. Entregue o seu coração ao Senhor, confia nele e todas as outras coisas Ele fará sobre a tua vida. Se o Deus tem pedido algo de você nessa noite, eu gostaria de desafiar você numa atitude de fé, a se levantar de onde você está, e eu quero orar com você. Se Deus tem pedido algo a mais de você, que até hoje você não tem colocado diante dele, eu quero, em nome de Jesus, desafiar você a ficar em pé onde você está e dizer, numa atitude de fé: Senhor, eu quero oferecer algo mais da minha vida ao Senhor. Eu quero oferecer o melhor de mim para o Senhor nesta área que o Senhor tem mexido comigo. Fique de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Fique de pé onde você está. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ah, Pai querido, como é bom, Jesus, como é bom, Pai, nos rendemos a Ti. E ó Deus, essas pessoas hoje estão ficando de pé e dizendo: Pai, nós não queremos um benefício pessoal, mas nós queremos oferecer o melhor de nós para o Senhor. Nós queremos oferecer aquilo que é o melhor do nosso coração para o Senhor, Deus, para que o Senhor cumpra a vontade do Senhor de maneira plena em nossas vidas. Ó Deus, eu não conheço nenhum coração aqui, nenhuma mente, mas o Senhor sonda neste momento. Por isso, entra com provisão, Pai, aonde precisa haver provisão. Assim como o Senhor proveu, ó Deus, aquele cordeiro para ser sacrificado no lugar do Isaac, entre com provisão na vida desses irmãos. Manifeste, ó Deus, o Teu poder, o sobrenatural do Senhor, ó Pai, e que nós possamos andar por fé. Que nós possamos caminhar por fé, ó Deus, na certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. E obrigado, porque o maior coisa, o maior presente que nós recebemos do Senhor é um novo coração. Por isso, dê a cada um aqui um novo coração, um coração quebrantado e contrito nas Tuas presenças. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pela Tua palavra e pelo aquilo que ela produz em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.